São Paulo e Rio de Janeiro, duas cidades icônicas que são muito diferentes e ao mesmo tempo essenciais para o Brasil. Mas qual delas realmente se destaca em economia, transporte, turismo e qualidade de vida? Hoje vamos mergulhar fundo nessa comparação e descobrir o que faz de cada uma única. Bom, pelo nome do canal, é possível ver que eu falo especificamente sobre São Paulo, mas é interessante ver a diferença entre São Paulo e algumas outras capitais pelo Brasil. Por isso, hoje o primeiro vai ser o Rio de Janeiro, e o nosso primeiro assunto vai ser a economia. É de conhecimento geral que São Paulo é o motor econômico do Brasil. Ela responde sozinha por 9,2% do PIB nacional. A cidade abriga o centro financeiro da América Latina, que é a Avenida Faria Lima. Lá é o lar de empresas como Itaú, a B3 e algumas startups que lideram a inovação na América Latina. Por outro lado, o Rio de Janeiro corresponde a 4% do PIB nacional. Lá se destaca pela indústria petrolífera, sendo a casa da Petrobras, sendo impulsionada pelos royalties do pré-sal. Enquanto São Paulo domina em diversidade econômica, o Rio é sustentado por setores específicos, mas igualmente vitais. Essa diferença também se reflete nos impostos arrecadados, com São Paulo tendo uma folga significativa. Agora, quando falamos em indústria, São Paulo se destaca novamente por diversidade. Por aqui, são encontradas montadoras como a Volkswagen e até polos de tecnologia em regiões como Campinas. Já o Rio de Janeiro tem a sua força concentrada na indústria naval e no setor de óleo e gás, especialmente na Zona Oeste. Ambas as cidades desempenham papéis complementares para a indústria brasileira, embora São Paulo lidere pela escala e diversificação. E nesse ponto de indústrias pode ser considerado um empate entre as duas, já que São Paulo possui a gama maior de produtos, serviços e indústrias, porém o Rio de Janeiro possui indústrias, produtos e serviços que são muito essenciais. Por isso, nesse ponto, considero um empate. Agora, relacionado a transporte, não tem como. São Paulo possui a maior malha de metrô do Brasil. Ela ainda não é suficiente para atender a imensa demanda. E a cidade também conta com a CPTM para ligar a capital à região metropolitana. No entanto, o tráfego intenso ainda é um desafio muito grande para os paulistanos. Já no Rio, o metrô Rio cobre menos áreas, mas o sistema de barcas é um diferencial conectando pontos como Niterói e a capital. Além disso, o transporte público nas áreas de favela no Rio de Janeiro enfrentam desafios específicos de segurança. Já no quesito aeroportos, Guarulhos e Congonhas se destacam em São Paulo, enquanto o Rio tem o Galeão e o Santos Dumont. Ambos, tanto em São Paulo como no Rio, são hubs essenciais, mas Guarulhos lidera em conexões internacionais. Por isso, nesse ponto, São Paulo ganha a disputa. Só que o jogo vira no nosso próximo quesito, que seria turismo. São Paulo é destino de quem busca cultura e negócios. A cidade recebe grandes eventos. Vocês vão ver no vídeo sobre a retrospectiva de 2024, onde eu vou contar todos os grandes eventos que aconteceram aqui em São Paulo, como a Bienal do Livro, por exemplo. Além disso, ela também possui ícones como o MASP e a Avenida Paulista. Por outro lado, o Rio é sinônimo de turismo internacional. Pontos como o Cristo Redentor e Copacabana realmente destoam nesse ponto. A cidade atrai visitantes do mundo inteiro. Então, enquanto o turismo em São Paulo é mais corporativo, o do Rio é impulsionado pelo lazer e pelas belezas naturais. Nesse ponto, Rio de Janeiro. Um outro ponto que eu achei interessante de trazer para esse vídeo seria uma comparação entre os bairros mais ricos. Só que o bairro rico fica meio distante da realidade, por isso eu achei mais interessante trazer uma comparação entre os bairros mais pobres. Nas periferias de São Paulo, como Capão Redondo e Jardim Ângela, existe uma luta constante sobre urbanização, melhores oportunidades e infraestrutura. Já no Rio de Janeiro, as favelas como a Rocinha e o Complexo do Alemão também enfrentam esse tipo de desafio, mas lá é bem mais conhecido pela forte violência. Ambas as cidades lidam com desigualdade extrema, de formas peculiares e cada uma em seu contexto. Nesse ponto, fica ao critério de vocês, deixa nos comentários. Afinal de contas, a mídia contribui muito para aquela visão sobre as favelas do Rio de Janeiro. Só que Capão Redondo, aqui em São Paulo, já foi considerado um dia o bairro mais perigoso do mundo. Por isso, vou deixar vocês deixarem a opinião de vocês nos comentários. Um outro tópico seria de educação e saúde. No campo da educação, São Paulo tem a USP e a FGV, enquanto o Rio de Janeiro tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um centro de excelência. Em saúde, ambas enfrentam desafios na rede pública, mas ambas as cidades possuem hospitais renomados na área privada, por isso, o outro empate. Mas com uma leve vitória de São Paulo por conta do Hospital Albert Einstein, por exemplo.
conhecido como Hospital dos Presidentes. Inclusive, agora que eu vi essa situação com o presidente da República, eu vou fazer um vídeo sobre o Hospital Albert Einstein, desde a sua construção e todo o seu desenvolvimento até os dias atuais. Se vocês quiserem esse vídeo, também deixa nos comentários para eu saber se é interessante para vocês. Relacionado à cultura e esportes, São Paulo é a capital cultural do Brasil, com eventos de música, arte e literatura. No esporte, Corinthians e Palmeiras são grandes potências do futebol brasileiro. Já o Rio tem uma diversidade que eu acho um pouco mais interessante, já que ele brilha no samba, no carnaval e é o lar do icônico Maracanã, sem citar Flamengo e Fluminense, por exemplo. E a conclusão que eu tenho é que São Paulo e Rio de Janeiro são duas potências muito diferentes, só que igualmente fundamentais para o Brasil, cada uma com seus desafios e pontos fortes. Diz aí qual delas é a sua favorita e deixa nos comentários. E não se esquece de curtir e se inscrever no canal. E o próximo vídeo será uma comparação entre São Paulo e Belo Horizonte. Vejo vocês no próximo vídeo.